Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Voe Editora. Hoje nós temos a honra de ter aqui como nossa convidada essa escritora maravilhosa, Cibele Von Dentes. Olá! Que escreveu o livro, fez parte aí do livro dos protagonistas do sucesso, trouxe a sua história maravilhosa, inspiradora, cheia de aventuras, cheia de coisas muito interessantes. Com Seja certeza. muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, Fê? Feliz demais de fazer parte desse projeto. Realmente é maravilhoso estar aqui e compartilhar também um pouco dessas histórias com você e com o pessoal que está assistindo. Tudo bem, a Cibele que tem mais de 20 anos aí de experiência na indústria automobilística. Ela é empresária, palestrante, escritora, mentora de mentores, então ajuda as pessoas a terem muito sucesso nas suas mentorias e também fundadora da plataforma Lidera Mentoria. Exatamente. Você viu quanta coisa, né? Quanta coisa boa, hein? Quanta coisa, com certeza. Que jornada bonita. É. E o seu capítulo, ele é muito especial. Ele conta aí toda a sua trajetória profissional, tanto de coisas que você viveu ao longo da sua vida. E com certeza inspira muitas mulheres, inspira muitas pessoas. Eu quero começar falando já sobre a sua virada aí de chave. Algumas coisas que você viveu ao longo da sua vida. Você traz bastante ali no seu capítulo a sua ida para a Alemanha. Isso. Sem saber falar a língua. Nada. Como é que foi isso, mulher? Olha, gente, foi assim, incrível. São 20 anos realmente de indústria automobilística, né? Dentro desse departamento, eu trabalhei muito dentro da área de design. Então, toda a parte de desenvolvimento, de superfície 3D, era o que eu era responsável. Dentro desse departamento, onde que você tem, assim, realmente que observar muito as formas, você observa muito o comportamento do consumidor, né? Qual que vai ser realmente a sensação daquele cliente ao entrar naquele carro. Isso faz com que você comece também a ficar mais sensível para esse tipo de coisa. E a Alemanha entrou no circuito, eu já tinha 10 anos trabalhando dentro da Ford aqui no Brasil, e eu recebi o convite para ir para lá. Era especificamente numa determinada época onde a gente tinha um certo assédio aos profissionais, porque é muito específico o que a gente fazia realmente. Recebi o convite, eu falei assim, nossa, que bacana. Eu já tinha ido para a Alemanha, né, anteriormente, e eu já vou dar um spoiler aqui com relação ao capítulo. Tem que ler, mas assim, já vou dar um pouquinho de spoiler. Eu tinha ido, eu tinha detestado. Mas assim, gente, eu tô falando detestar com força, sim, com a mágoa no coração. Mas eu tive a oportunidade de retornar e numa outra condição, numa outra empresa e numa outra cidade. E eu digo que foi um ponto de virada tanto da minha carreira profissional quanto da minha vida, porque mudar para um país onde você não entende a língua. Claro, eu falava inglês, falava espanhol, que eram realmente duas línguas que eu domino, mas é muito diferente, de fato, você ir para esse lugar onde você não entende nada. Mas quando você tem uma mentalidade de descoberta, uma mentalidade de você também realmente testar e sentir do que você é capaz, você tem uma descoberta absurda. Perfeito. Porque você consegue perceber quão mais forte você acredita que é. E você vive isso na pele. Tudo são flores? Claro que não. Mas você começa a perceber também o quanto você tem a capacidade de você melhorar, de você evoluir, de você superar todos os seus desafios. E eu trago muito isso no capítulo. Que é justamente quando a gente fala sobre o protagonista do sucesso, você precisa superar os seus desafios. A gente supera muitas vezes diariamente. Nas escolhas que a gente faz, nos desafios que a gente tem às vezes com o cliente, com o projeto. Então, todo esse exercício, né, de ter mudado também me ajudou muito a também chegar aqui onde é que eu tô hoje, né? Realmente conversando com você e escrevendo esse capítulo maravilhoso. Nossa, eu quando eu ouço a sua história, o seu capítulo também tá lindo, maravilhoso, eu fico pensando que coragem. Sabe? De verdade, porque é um romper em todas as áreas. É um romper, assim, profissional, é um romper como pessoa. Você vai para um outro país, você vai para uma cultura completamente diferente, né? Você já tinha tido uma experiência que você não tinha gostado. Então, assim, você agora vai... Então, você traz isso muito bonito no seu capítulo sobre essa questão da mentalidade. Você acabou de falar. É uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade ali de se desenvolver. Sim. O livro, ele tem o título Protagonistas do Sucesso.
Exato. E aí coloca profissionais que venceram o medo, quebraram padrões e se tornaram referência. E eu acredito que a palavra que mais apareceu neste livro é quebrar, aliás, é vencer o medo. Muito. Na verdade, assim, todas nós encontramos muitas vezes, e claro, existem fases que você está um pouco mais à frente de desafios, em momentos você está um pouco menos. Eu acho que também isso move a gente, move a vida, né? Em momentos que a gente tem um determinado tipo de foco. O medo, ele vai aparecer em diversos momentos, e eu vou dizer que lá eu tive vários. E olha, vou só dar um outro spoiler aqui. Teve uma situação que eu gosto muito porque a gente dá risada disso, que é justamente coisas muito básicas. Sabe quando você vai para o mercado? Aqui no Brasil, quando você já conhece a sua língua, você não pensa sobre o ato de você ir no mercado. E aí a pessoa do caixa conversa com você, tudo bem? Bom dia, você quer mais alguma coisa? Ou encontrou, não encontrou? Você quer pagar com cartão? Quando você escuta tudo isso numa outra língua, é um desafio danado, porque você fala assim, e agora? Será que isso é uma pergunta? Ou será que isso é uma afirmação? E aí você fica olhando assim, e teve um determinado momento que foi logo quando eu tinha acabado de chegar. Então você já está realmente bem sensível no sentido de você observar. E isso foi uma coisa que eu descobri e que eu realmente incentivo todo mundo a ter. Começa a observar quais são os tipos de contato que você tem no seu dia, quais são os tipos de conversas que você pode estabelecer com pessoas que às vezes a gente vai tanto no automático e você não percebe isso, mas às vezes você sentar num café e às vezes tem uma pessoa do seu lado, você pode conversar e pode surgir um negócio, pode surgir um insight. Eu estava na fila do mercado e aparece uma senhorinha que estava atrás de mim, não sei porquê, sou simpática. Ela começa a conversar comigo, sabe aquele momento típico que a gente está esperando, porque a gente tinha mais duas pessoas ali na frente, e ela conversa, e eu olhando para a senhorinha, o ya, porque o ya no alemão é assim, tipo, claro, ya, tal. E eu assim, pensando e prestando atenção, falei assim, gente, se ela me fizer qualquer tipo de pergunta, alguma coisa que tem aquele tom de pergunta, eu não vou saber responder, porque eu não sei nem o que essa senhorinha tá me contando. E eu ficava assim, gente, vai mocinha do caixa, pelo amor de Deus, corre com essas compras, porque foi um momento, porque ela engatou em conversar e eu não tinha nem como falar assim, olha, eu não tô entendendo nada e tal. Eu simplesmente fui no IA, e até hoje, 10 anos se passaram de Alemanha, e você nem sabe que Deus o que ela disse. Só foi concordando. Só vamos concordar que tá tudo certo. Mas são coisas assim que realmente você não presta atenção. Sabe, fazer compras no mercado, você fazer ligações, você marcar uma consulta. Pra gente é muito normal, porque é realmente a nossa língua. E isso me fez muito, você prestar atenção. E não só, você observar como que as pessoas do seu trabalho, da sua equipe, elas realmente agem. Perfeito. Porque a gente conversa muito, a gente fala, tal, nossa linguagem corporal, ela também diz. Mas comece a observar as entrelinhas. Comece a observar o que será que essa pessoa também está falando, o que ela está realmente, será que ela está sentindo, está passando por alguma fase de vida que muitas vezes a gente não sabe e tal. Então, observar também te ajuda muito a você ter sucesso em muitas coisas. Que legal. E assim, a sua narrativa toda é protagonismo. Eu tô vendo aí uma pessoa extremamente protagonista da sua própria história, da sua jornada, vou me arriscar, vou me jogar, vou fazer a coisa acontecer. Tem tudo a ver com o livro aqui, com a proposta. Muito. E me traz uma reflexão sobre isso. Para você, quando que uma pessoa sai ali, de repente, do campo de vitimismo e ela entra nessa linha do protagonismo, o que é que muda? Como que a gente consegue ter essa percepção de que eu estou sendo protagonista da minha história ou não? Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza disso. Quando a gente está vivenciando uma situação e às vezes a gente é esticado em diversos pontos da nossa vida. Porque quando eu fui liderar uma equipe lá na Alemanha, que eu já liderava, eu enfrentei diferentes desafios. Por exemplo, você liderar uma cultura diferente, uma linguagem diferente. Era um projeto que com relação a essa empresa especificamente, era um projeto muito apertado com relação a prazos, a gente tinha uma deficiência de não ter todas as pessoas da equipe ali trabalhando. Então, o que eu quero dizer, assim, você é esticado a você ter que realmente encontrar
soluções, alternativas, formas diferentes de você se comunicar para que você consiga fazer com que aquele funcionário que está trabalhando junto com você consiga, de fato, numa situação de estresse, conseguir produzir ainda mais. Então, você tem as suas emoções todas misturadas. Sim. Então, quando você percebe que você tem total capacidade e você assume a responsabilidade de você ter resultados diferentes na sua vida, é quando você começa a sair do vitimismo. Ótimo. Porque assim, todos nós às vezes passamos por situações que você fala assim, gente, eu só quero um ombrinho pra chorar. Eu só quero um ombrinho aqui pra poder reclamar. Exato, concordo. Às vezes a gente precisa, você tem um momento, só que é o momento de pausa. Pausa, faz alguma coisa que você gosta. E aí você recupera a sua força. Perfeito. Deixar a sua vida ser tomada por situações e por até pessoas que tiram a sua paz ou tiram o seu centro, é você desperdiçar da vida. Então, ser protagonista da sua própria vida, ser protagonista dos seus projetos, daquilo que você está vivendo, tem um custo. E é verdade. Tem custo de coragem, tem custo de você ter novos aprendizados, às vezes você vai falhar, vai ter que levantar, vai tentar de novo, vai tentar de uma outra maneira, mas eu acho que isso é tão rico, é tão bom você poder olhar para trás depois e ver tudo que você conquistou e você olhar e falar assim, nossa, eu me tornei uma pessoa melhor. Foi difícil, às vezes você se quebra, às vezes é doído, o crescer dói. Quem nunca tem, né, criança que às vezes está com dor no ossinho ali porque está crescendo, está doendo. Dói. Mas eu acho que dói muito mais você olhar para trás e ver que você poderia ter feito. Que você poderia ter alcançado uma vida diferente, um resultado diferente. Eu acho que isso dói muito mais. E aí, pegando esse gancho que você trouxe aí de maneira perfeita, como foi para você escrever a sua história? Quando você parou e falou, agora eu preciso colocar aqui nessas páginas um pouco da minha vida, né? E que você passou um filme. Como foi para você a experiência da escrita? Primeiro você encara o medo, sabe, Fê? De você olhar e falar assim, dentro de uma história de vida, tem tantas nuances que você pode trazer, coisas interessantes, coisas que são mais normais. Para mim, foi de vencer o medo de você realmente... Eu sou engenheira por formação, então a escrita é algo que eu gosto, mas nunca foi desde pequenininha, escrevendo e coisas e tal. Então, eu sou muito prática, né, na forma de explicar. E olha, 1, 2, 3 e vamos e tal. Mas foi maravilhoso mesmo poder passar por esse medo, olhar o livro agora, assim, eu estava até... pegando o livro, eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, é a materialização real da sua história, daquilo que você escreveu, como escreveu, lê, relê, e você observa, dá realmente para uma pessoa observar, olha, o que você acha? Faz um comentário, você entendeu isso que eu quis dizer? E de novo, você romper, é você também se esticar no sentido de você desenvolver outras habilidades. Perfeito. De você olhar e falar assim, como é que eu vou explicar isso tudo que eu senti e conseguir transmitir isso para o leitor, para que essa pessoa também sinta um pouquinho, porque, claro, cada um você vai sentir aquilo que viveu, mas, de fato, conseguir sentir e realmente se nutrir dessa história para poder também se inspirar, para poder também ser um combustível para que essa pessoa, depois que terminar de ler esse livro maravilhoso, com tantos autores incríveis, histórias incríveis, de começar a também ter vontade de ser protagonista da própria história. Então, quando você realmente para e agora, olhando, fala assim, ai, gente, é uma realização incrível. O primeiro passo é difícil, você escreve, reescreve, apaga, agora diminui e tal, mas foi maravilhoso. Foi hoje, virão próximos. É isso, com certeza, com certeza. E eu acho que o mais incrível, assim, é a gente poder olhar para nossa história, para nossa trajetória, e a gente falar assim, nossa, quanta coisa eu vivi. Eu passei por isso, eu me lembro daquele momento em que eu passei por isso, eu tive medo, mas eu venci. E aí você olha e você fala, gente, eu tô deixando realmente uma história, um legado, e outras pessoas vão ler, vão se inspirar. Exato. E isso vai se transformar numa coisa assim que gera um movimento.
né? Quantas Muito. mulheres, quantas pessoas você vai inspirar? Eu sou super inspirada aí na Ah, sua eu também, vida, com em tudo que certeza. você faz. E você, como mentor, agora você tem um papel maravilhoso, porque o Sim. mentor tem esse papel de mostrar o caminho, de inspirar, de ensinar, de dizer, olha, eu já passei por aqui, agora vem que eu vou te ensinar como fazer Exato, isso para você exato. ter sucesso. Você hoje tem uma bagagem internacional, uma bagagem de muita liderança, de muita vivência, de muitas coisas que você construiu. Agora também você vai poder mentorar os seus alunos a escreverem livros. Muito, muito, não, com certeza. Isso é verdade, viu, Fê? Porque, e pegando muito dessa questão da mentoria, de fato, são diferentes formatos de mentoria, claro, mas eu acredito que um dos principais papéis de um mentor é realmente você conseguir, dentro daquele cenário, dentro daquilo que você já viveu, dentro da sua própria metodologia, você conseguir apresentar caminhos para aquele mentorado, para que ele consiga chegar naquele resultado esperado mais rápido. Né? Muitas vezes nós também fazemos e durante a vida tivemos diversos mentores, mesmo que às vezes não com esse título. Mas às vezes uma pessoa que te inspirou, uma pessoa que te mostrou um caminho diferente, um profissional que você admira dentro da empresa onde você está, que está numa posição muitas vezes que você gostaria de estar, também é um pouco um mentor. Claro que se você tiver a oportunidade, realmente faça parte de mentoria, faça parte de grupos, faça parte de conversas que agreguem, que você também tenha coragem de se aproximar de diferentes profissionais para que você também possa aprender. Perfeito. Porque são nesses movimentos que a gente também consegue olhar para a nossa própria história, olhar para o nosso próprio caminhar e ver, poxa, eu posso fazer assim diferente, eu posso realmente encontrar esse espaço. Eu lembro que quando eu estava realmente na Alemanha e estava coordenando um projeto diferente, já foi na Inglaterra, já foi num outro país, e são culturas diferentes. Você tem que saber caminhar, você precisa saber se comunicar, são diferentes situações. E tinha especificamente uma pessoa dentro dessa empresa do qual eu tomei a iniciativa, falei assim, vamos tomar um café juntos porque eu quero discutir essa situação. Que legal. Como é que você lida com esse cenário? Como é que você faz com os seus funcionários, com o seu time, para que você consiga ter um comportamento diferente? Às vezes as pessoas elas ficam um pouquinho mais fechadas quando estão realmente enfrentando um desafio e acaba não se abrindo até para perguntar. Mas quando você tem a coragem e quando você tem esse movimento de não é ficar mostrando a vulnerabilidade, não é isso, mas é você ter uma conversa muito madura e neutra para não ficar achando, o que essa pessoa vai achar de mim, o que não vai. Tenha maturidade também para você ir atrás e você conversar com pessoas que vão te ajudar muito no seu crescimento, no seu desenvolvimento, né? E isso é uma coisa que eu trago muito dentro da minha metodologia, que eu chamo de SPEED. Sim. Né, que speed vem do inglês na questão de acelerar, que é justamente para que você consiga acelerar os seus resultados. Então, cada letra dessa metodologia ela tem um significado, né? Então, S de situar-se, e nessa questão de se situar, é muito de você olhar para o seu cenário atual, muito de você olhar, no caso aqui eu vou estar auxiliando outros mentores, até empresários. Então, onde você está hoje? É difícil a gente pensar num projeto de você ter mais visão, de você até conseguir encontrar aquele resultado, se você não sabe onde você está hoje. E a gente tem um pouco esse hábito de vamos vivendo. Então é o momento de você parar, avaliar, onde estou hoje? Então você situa, né? De você realmente se situar nesse ambiente. Depois você vai para planejamento, porque não adianta eu também saber onde eu estou se eu não vou planejar o próximo passo. Só que também não dá para ficar num eterno planejar. Exato. Muitas vezes a gente fica nesse passo, né? A questão até do livro. Tem gente que fala assim, eu quero escrever um livro. E vai estar escrevendo um livro durante 5 anos e o livro não sai. Não, tem que sair. Tem que planejar, tem que colocar data. Vou realmente me desenvolver nesse ponto assim, assim. Então, P de planejar. O A, que são de ações. Então, você tem que realmente, de forma ativa, começar a ter realmente essas ações que você vai colocar para você ter esses resultados, né? Então, desculpa, não é de executar, desculpa. O próximo E é com relação a evidências. E aí que eu gosto de falar, gente,
não é de Chitãozinho e Chororó. Não são as Embora evidências. a gente goste. Embora a gente goste, mas não são Não são essas evidências. Mas são os primeiros resultados que você está tendo com relação a essa mudança, tanto de ações quanto de planejamento. Então, você precisa saber, estou indo no caminho certo? E aí você tem o último, que é o D, que é a parte de dinâmica, que é justamente para você saber, eu vou continuar nessa velocidade, com esse ritmo? Então, essa dinâmica é com relação a ritmo. Ótimo. Então, a metodologia do Speed é justamente para poder fazer com que que esses mentores, que esses empresários consigam ter mais recorrência, mais sucesso, converter mais, ter mais excelência na forma de você realmente fazer a sua mentoria, fazer o seu serviço, você conseguir vender o seu serviço de uma maneira qual você consiga ter clientes retornando, comprando de você, mas isso não é mágica. Muitas vezes a gente tem um trabalho de excelência, mas a gente fica só esperando, mas está faltando um processo, está faltando um passo para isso acontecer. E para que isso aconteça, então você tem que pensar do começo ao fim. Então, o método Speed ajuda muito nesse ponto, né? Que foi um dos pilares que me ajudou a fazer o desenvolvimento da plataforma Lidera Mentoria. Que legal. Parabéns, viu? Obrigada. Olha, eu acho assim, dentro do seu capítulo, você soube navegar muito bem, trazendo a sua história, então o leitor se identifica ali com tudo aquilo que você colocou, né? Tem uma parte que você fala assim, chegou um momento que eu falei, chega, exatamente, né? Que precisou dar o basta, então o leitor ele vai vendo, vai se vendo, depois você vai trazendo as suas conquistas e termina com um método para que ele possa já traçar alguma coisa ali, isso, já começar a pensar, entrar em ação. Então ficou um capítulo muito completo mesmo, assim, de uma jornada. A sua vida com certeza é uma vida que inspira muito. Obrigada. É uma honra ter você aí, com certeza, no nosso livro, e com certeza você como mentora também deve somar muito na vida dos seus mentorados, porque Obrigada. é isso. E hoje é empresária, né? Sim, então, empresária, com certeza. Hoje pode falar da sua plataforma, conta um pouquinho. Isso. Olha, a plataforma, ela surgiu para poder facilitar a vida do mentor, porque eu sou mentora. Sim. E muitas vezes a gente tem tudo organizado, mas tudo separado. Às vezes você tem uma planilha onde você faz todo o acompanhamento dos mentorados que entraram, quando que essa mentoria começou, quando não. E aí, por uma necessidade própria, eu falei assim, gente, não pode ficar tudo separado, não é possível. É isso. Então, a plataforma, ela veio para facilitar você a realmente organizar, planejar e controlar todos os seus mentorados. Então, a plataforma te possibilita a você ter diferentes programas de mentoria. Você consegue ter um acompanhamento individualizado com o seu mentorado. Então, essa pessoa recebe o acompanhamento de forma individual. Que ótimo. Tem toda a questão de avisos, a questão de agenda, que muitas vezes a gente tem que ficar ali no grupo falando, gente, olha, tá aqui o aviso, vai ter evento, não vai. Então, você já consegue colocar tudo direto na plataforma. E uma coisa que eu quero muito incentivar todos os mentores ter, que poucos têm. E quem tem realmente já tendo mais excelência com relação à forma de mentorar. Tenha marcos de evolução. Perfeito. Nessa plataforma você define quais são os marcos que você quer ter realmente dentro da sua mentoria. Porque muitas vezes o seu mentorado, ele tem uma mentoria com você durante um ano. Quando a gente fala sobre números, uma mentoria de vendas, uma mentoria de, às vezes, desenvolvimento para a pessoa perder uns quilinhos, etc. Toda vez que você tem números, é mais fácil. Fica muito mais fácil de você falar assim, bom, eu entrei com X, saí com Y. Tá claro. Quando você tem uma mentoria que ela é mais subjetiva, fica difícil muitas vezes. Se nós, mentores, a gente não consegue muitas vezes lembrar o que a gente jantou semana passada, né? Muitas vezes o nosso mentorado também não vai lembrar a transformação porque ele viveu a transformação. Nem sempre as transformações elas são tão abruptas que você consegue falar assim, nossa, aquele foi o dia fatídico que eu realmente, nossa, acordei borboleta, né? Que saí do casulo. Às vezes você não tem isso, porque é uma construção. Então, os marcos de evolução ajudam muito o mentor a mostrar para o seu mentorado como é que essa pessoa está se desenvolvendo, como é que está crescendo. Olha, está tendo um acompanhamento aqui.
Incrível. Então, quando você chega mais no final da mentoria, a renovação dessa mentoria ou a compra de um novo produto dentro da sua esteira, ela acontece quase que de forma natural. Porque tem ali toda a trajetória. Exato. Perfeito. E o mentorado, ele quer continuar com você, porque ele Exato. quer continuar crescendo. Porque ele enxerga e ele vê ali o que tem. Exato. Que legal, Então, parabéns. essa plataforma realmente ajuda muito a esse mentor conseguir administrar. Quanta coisa boa. Cibele, parabéns, parabéns. Eu vou Obrigada. deixar aqui nos comentários as redes sociais da Cibele. Também Por vou deixar a favor. informação dessa plataforma maravilhosa para você conhecer também. Tenho certeza que ela vai te ajudar na sua jornada aí como mentora, empresários e assim por diante. Com certeza a história da Cibele, toda a trajetória, a experiência que ela tem, merece mesmo ganhar Obrigada. asas e voar cada vez mais. Nossa, com certeza, né? Muito Parabéns, obrigada imagina. mesmo. Parabéns para nós e muito obrigada pela oportunidade também de estar podendo falar aqui sobre o livro Eu que agradeço. e tudo isso. Eu agradeço você por fazer parte aqui Obrigada. agora de uma das nossas escritoras da Voe. E se você também tem o desejo de contar a sua história, deixar registrado também, fazer com que a sua vida se torne um legado, nos procure que teremos o maior prazer em transformar a sua história também no livro. Até mais. Obrigada.